Nesse vídeo, nós vamos falar então dos aspectos relacionados à porção inferior ou infradiafragmática do esôfago e ao estômago. Então, quando a gente fala do esôfago, nós temos que lembrar que ele passou pela região cervical, passou pela região torácica, então, por trás da traqueia, da bifurcação da traqueia, por trás do coração, que estaria nessa posição aqui, passou pelo diafragma, pelo músculo diafragma e chegou até a região abdominal. Então, a porção terminal do esôfago, na verdade, é composta, ela compreende poucos centímetros ou um pouco mais de alguns milímetros e vai, na verdade, terminar no estômago. Então, essa porção terminal do esôfago é importante para a gente entender que nós temos aqui um esfíncter ou uma válvula muscular muito importante, que é denominada esfíncter inferior do esôfago. Então, quando nós vemos esse esôfago em relação ao músculo diafragma, nós vemos que ele passa por uma região aqui do diafragma denominada hiato esofágico. O hiato é uma região, então, desse diafragma que não é uma abertura propriamente dita para a passagem daquela estrutura. É como se duas regiões do diafragma se fechassem e não fechassem completamente uma parte delas, e é onde esse esôfago vai passar. Então, isso a gente vai observar para o esôfago, onde se forma então o hiato esofágico, que passa pelo hiato esofágico, e a aorta, que passa pelo hiato aórtico. No caso da veia cava inferior, ela passa por uma abertura propriamente dita, nesse centro tendíneo aqui, que é uma porção não carnosa do músculo diafragma, que é a abertura da veia cava inferior. Então, só para a gente entender que essa porção aqui final do esôfago passa por essa abertura chamada hiato esofágico. O que é importante a gente entender ainda em relação ao esôfago? Eu falei para vocês que havia o esfíncter esofágico superior, né, e o esfíncter esofágico inferior. O esfíncter esofágico superior não é uma válvula muscular anatomicamente distinta, não é uma estrutura que eu possa abrir e dizer aqui é o esfíncter. Eu só vou perceber que o esfíncter está ali porque eu coloco um equipamento que mede o grau de contração daquela musculatura. Eu coloco esse equipamento passando pelo esôfago e quando ele se encontra nessa porção aqui inicial do esôfago, eu consigo encontrar então essa porção de um tônus maior, mantendo essa região inicial do esôfago fechada. E ela só se abre no momento da deglutição, no momento que passa o alimento, essa região, o tônus reduz para que esse alimento desça e depois ele fecha novamente. Então, eu vou perceber que esse tônus pode ser mantido de uma forma diferente. Já quando eu estou nessa porção final do esôfago, além de eu conseguir ver que existe um tônus mantido por um período mais forte, então, por um período mais longo, eu consigo manter essa estrutura fechada, eu vejo que tem uma especialização da musculatura. Essa musculatura é mais espessa, ela forma efetivamente como se fosse um anel bem próximo aqui à junção do estômago. E isso vai inclusive compreender a válvula de entrada do estômago. Então, ela é reconhecida tanto como esfíncter esofágico inferior ou como esfíncter do estômago. Então, pode ser denominado das duas formas. Quando ela é denominada como o esfíncter do estômago, ela recebe o nome de cárdia. Então, esfíncter esofágico inferior e cárdia são a mesma estrutura. Então, só para chamar atenção em relação a isso. Então, novamente, o que é importante? A cárdia, o esfíncter esofágico inferior, consegue ser percebido
por um espessamento da musculatura, uma especialização da musculatura. Então, é um esfíncter anatomicamente distinto. Já o esfíncter esofágico superior, não. Eu só consigo perceber ele quando eu coloco um equipamento que mede o tônus daquela musculatura e percebe que aquela musculatura é capaz de promover uma força maior naquela região. Quando eu chego agora no estômago, então, esse alimento passou pela região da cárdia, que é a porção, é a região de entrada do estômago, eu verifico que esse estômago tem um formato arredondado, só que ele tem uma região mais elevada, tem um corpo e uma porção final que se direciona inferiormente e para a direita, né? Ele se direciona aqui para a esquerda e a porção inferior se direciona agora para a direita. E o que vai acontecer é o seguinte, essa porção maior eu vou chamar de corpo do estômago. Então, após a entrada do alimento passando pela cárdia, esse alimento chega no corpo do estômago. Essa porção alta aqui do corpo do estômago recebe o nome de fundo do estômago. E essa porção baixa aqui do corpo do estômago recebe o nome de piloro. Então, alguns livros vão chamar de antro pilórico, porque é a região de entrada do piloro, outros vão chamar de piloro diretamente. Então, vocês vão ver diferentes denominações. E o que importa é que aqui a gente vai encontrar essa região que alguns autores chamam de piloro propriamente dito, ou de canal pilórico, onde nós vamos encontrar também um esfíncter, o esfíncter pilórico, extremamente bem desenvolvido, forte, que impede então que o estômago esvazie rapidamente. Então é ele que regula o esvaziamento do estômago para o intestino delgado. O que mais é importante a gente entender? O estômago, pela forma como ele se apresenta, então todas as curvaturas a partir do fundo, entre o fundo e o piloro, ele vai encontrar à esquerda uma curvatura maior e à direita, ou mais medialmente, uma curvatura menor. Isso aqui é importante porque essas curvaturas menor e maior vão ser pontos onde eu vou observar uma irrigação arterial e uma drenagem venosa. Também são pontos que são utilizados muitas vezes na anatomia para a gente usar como referência para abrir esse estômago. Então, são informações interessantes da gente conhecer. Se eu olhar agora esse estômago, lembrando que eu tenho de novo aquelas 4 camadas, né? Eu tenho a mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. Se eu remover um pedacinho daquela túnica serosa, que é quem reveste externamente o estômago, eu encontro uma túnica muscular muito bem desenvolvida. Tão bem desenvolvida que eu vou encontrar músculos que são longitudinais, então eles encurtam o estômago, músculos circulares que espremem o estômago, que ajudam a esvaziar bem o estômago também e a mover o alimento ali dentro, e músculos oblíquos que vão também permitir que exista uma certa torção dessa estrutura para que exista uma homogeneização do alimento que está ali, que está sendo digerido, com todo o suco gástrico que está sendo produzido e jogado para dentro dessa cavidade. E mais internamente, então, eu vou encontrar a submucosa e a mucosa. A mucosa do estômago, ela apresenta uma característica interessante, ela apresenta pregas. Então, se eu num estômago sadio, um estômago normal, se ele está vazio, ele por dentro é todo preguiado, e se ele está cheio, essas pregas são distendidas. Por isso, a gente vai encontrar, como ele é uma estrutura muscular e uma estrutura mucosa, ele não tem nada mais rígido que impede que ele expanda ou que ele aumente de tamanho ou que ele
regrida de tamanho. Então, pessoas que comem muito pouco têm estômagos muito menores, e pessoas que se alimentam com muito alimento, que comem muito, têm estômagos muito maiores. Uma outra característica é a de que pessoas mais breviolíneas, mais baixas, elas apresentam o estômago como se fosse um J mais deitado, então ele se apresenta, essa distância entre a cárdia e o piloro é menor, e é como se ele realmente estivesse mais deitado. E pessoas muito altas apresentam, na verdade ao contrário, um estômago muito mais comprido, então é como se fosse um formato de J. Então isso vai depender, o formato do estômago depende principalmente do tamanho da pessoa e do quanto de alimento que essa pessoa ingere numa refeição. Existe a possibilidade, então, desse estômago se ajustar conforme a quantidade de alimento que essa pessoa ingere. Esse aqui é o aspecto, se a gente fizer a abertura desse estômago pela curvatura maior dele, aqui está o esôfago, aqui está o fundo, aqui é a curvatura maior e aqui já chega na região do antro pilórico e do piloro. Então, vocês veem todas essas mucosas, essas pregas, né, da mucosa, que são normais no estômago sadio. Esse é o aspecto que nós vemos durante uma endoscopia, por exemplo. Esse pregueamento, esse estômago está vazio, porque obrigatoriamente numa endoscopia a pessoa tem que estar em jejum, então se consegue ver esse pregueamento muito bem desenvolvido. Porém, existem também momentos em que esse pregueamento não está visível. Isso se deve a uma possível doença, muitas vezes. Bom, só para a gente terminar essa parte aqui da mucosa do estômago, nós vamos ver o seguinte. Então, aqui nós temos aquelas camadas musculares, nós temos a submucosa e a mucosa aqui desse estômago, que é muito bem desenvolvida. Por quê? Porque além dela ser desse jeito e se retorcer para dentro e para fora dessa cavidade do estômago, então formando aquelas pregas, ela ainda tem que ter na sua mucosa essas criptas. Então, essas criptas são, na verdade, aberturas, como se fossem pequenos túneis, onde tem uma quantidade enorme de células produtoras de várias substâncias. Então, se nós olharmos a parede, a superfície interna do estômago lisa, né? Se nós olharmos ela e alisarmos ela, nós vamos ter essa visão aqui. Nós vamos ver toda essa porção aqui da mucosa, da submucosa e da muscular e da serosa. E nós temos um espessamento grande dessa mucosa exatamente pela formação dessas criptas, que são bem vascularizadas, que tem uma quantidade enorme de tipos diferentes de células secretoras. Que células são essas? São células que fazem tanto a produção de muco, e são as células mais próximas aqui da cavidade do estômago, então aquilo que a gente chama na histologia de células caliciformes, que produzem muco. Depois nós vamos encontrar, seguindo por essa cripta, né, nós vamos encontrar tanto células parietais como células principais. O que elas fazem? Produzem uma série de substâncias. Isso não é interesse direto da anatomia, isso aqui é visto na fisiologia, na histologia, mas é interessante que a gente tenha a ideia de que essas células parietais vão produzir ácido clorídrico e um fator intrínseco, que é um fator importante para a regulação gastrointestinal, e as células principais vão produzir o pepsinogênio. O que acontece? O pepsinogênio é uma enzima que quebra proteínas, só que ela só quebra proteínas depois de ativada. Ativada por quem? Pelo próprio pH ácido do ácido clorídrico. Então, esse pH dentro da cavidade do estômago está extremamente baixo, né? Está extremamente ácido, e aqui o pepsinogênio é ativado em pepsina, e agora essa pepsina começa a digerir, a quebrar as proteínas que estão aqui dentro. E por que não digere a própria parede do estômago? Porque aqui próximo
da superfície efetivamente dessa superfície mais próxima aqui da glândula, nós vamos encontrar células caliciformes produzindo uma quantidade enorme de muco. Então, o muco protege a parede do estômago do próprio ácido e da própria pepsina que foi ativada. Então, nós não temos a digestão do estômago por conta disso. Essa é uma visão rápida, uma visão simples que a gente pode ter do esôfago e do estômago. Agora, existem alguns aspectos que são interessantes em relação ao esôfago e ao estômago que vale a pena a gente comentar. Então, vocês devem se lembrar que a gente falou que o esôfago, ao passar pelo hiato esofágico aqui do músculo diafragma, chega na cavidade abdominal. O que acontece se esse hiato esofágico não está bem fechado ou se existe alguma alteração no desenvolvimento e esse hiato esofágico é mais aberto, ou se aquele esfíncter inferior do esôfago não se fecha, não mantém o seu tônus apropriado? O que acontece é que, por exemplo, nós vamos ter um refluxo gastroesofágico se o esfíncter não se fechar corretamente. Então, se o esfíncter não fecha corretamente e permite que parte do ácido que está aqui no estômago volte para o esôfago, embora tenha células caliciformes que vão produzir muco, não produz muco com a mesma eficiência, a mesma quantidade que o estômago. Então, existe uma lesão dessa parede esofágica e dependendo do nível de refluxo gastroesofágico, o indivíduo acometido pode ter apenas uma esofagite, que é uma inflamação, uma irritação da parede do esôfago por conta dessa acidez, ou esse refluxo pode chegar a vias mais superiores e chegar inclusive à faringe e à própria laringe. Então, existem indivíduos que podem ter laringite, podem ter rouquidão, podem ter tosse, em função de um refluxo gastroesofágico que chega até essa região. Então, existem lesões ou irritações dessa mucosa toda por conta desse refluxo. Então, entre as principais manifestações clínicas que a gente pode observar, nós vamos ver tanto manifestações que a gente fala de otorrinolaringológicas. Por quê? Porque podem levar a lesões da faringe, da laringe, até da cavidade nasal ou até por conta daquela comunicação da faringe com o ouvido médio, nós podemos ter, inclusive, otites em função desse refluxo gastroesofágico. Além disso, se essa irritação na laringe chegar a vias aéreas inferiores, podem ocorrer manifestações pulmonares, podem ocorrer lesões brônquicas e a pessoa ter tosses contínuas, não por conta de lesões mais altas, mas por conta de lesões mais baixas pelo refluxo. Ou também, o que é o mais clássico, manifestações esofágicas, lesão de esôfago. Inclusive, essa condição é tão séria que existem indivíduos que podem fazer úlceras esofágicas por causa de refluxo gastroesofágico não tratado. Então, nós podemos encontrar tanto uma inflamação por conta desse refluxo, nós podemos encontrar uma erosão da parede formando uma úlcera que pode sangrar, que pode promover lesões até no pulmão. Imaginem que esse ácido, se ele perfura o esôfago e chega aqui onde está o pulmão aqui ou o coração coladinho, nós temos outras estruturas sensíveis aqui perto, ou pode haver uma resposta dessa parede muscular estreitando, fazendo uma estenose, né, desse tubo, exatamente para tentar proteger a estrutura, só que agora o alimento tem dificuldade de passar. Então, vocês veem que pode acontecer uma série de reações naturais a esse tipo de
disfunção do esfíncter esofágico inferior. Inclusive, alguns aspectos interessantes que se fala, né? O indivíduo que, normalmente, quem tem refluxo gastroesofágico não deve se alimentar e deitar com menos de 2 horas depois de ter se alimentado. Esse indivíduo tem que esperar, então a sua última refeição tem que ser pelo menos 2 horas antes dessa pessoa deitar e dormir à noite. Inclusive tem o lado certo para essa pessoa deitar. Então a pessoa que deita sobre o seu lado direito, ela facilita por conta, isso se ela tiver o estômago na posição correta, que ela não tem uma variação anatômica e um situs inverso dessas estruturas. Se ela tiver o estômago na posição correta, deitar sobre o lado direito facilita o refluxo gastroesofágico. Deitar sobre o lado esquerdo, esse alimento fica, o restante do alimento e de ácidos, né, estomacais, vão ficar mais na curvatura maior do estômago e no fundo, então não vão pressionar o esfíncter esofágico inferior ou a cárdia. Então, esse indivíduo teria um conforto maior ao dormir. Também a ideia de dormir com a cabeça mais elevada, exatamente para reduzir a chance desse refluxo acontecer. Uma outra condição é a hérnia de hiato. O que significa hérnia de hiato? Herniar é uma região que estaria numa cavidade, ela ter uma protuberância para outra cavidade. E por que do hiato? Porque o hiato esofágico é aquela região do diafragma que se fechou, mas não se fechou completamente, se fechou o suficiente para deixar o esôfago passar. Só que se esse fechamento do diafragma não for completo, então ficar maior, o buraco for maior que o que deveria, pode acontecer da porção final do esôfago, onde está a cárdia, saltar para cima, chegar na região torácica e deslizar para cima e para baixo, conforme esse estômago está cheio ou conforme o indivíduo faz compressão na parede, na cavidade abdominal. Pode também acontecer dessa hérnia do hiato não ser deslizante, ela ficar presa, ela ficar encarcerada nesse hiato, e aí nós teremos uma parte, então, do esôfago e eventualmente uma parte do estômago presa dentro da cavidade torácica. Então, quando isso acontece, imagine, essa é uma condição normal. A cárdia está aqui, logo abaixo do músculo diafragma, funcionando normalmente. No momento em que ela faz essa hérnia, nós temos uma disfunção, alargamento dessa região, e nós temos uma disfunção do próprio esfíncter, da própria válvula. Então, nós perdemos boa parte desta capacidade de evitar que o suco gástrico suba pelo esôfago. Então, aumenta muito a chance de fazer lesões nessa porção inferior do esôfago. E essas lesões, por conta de uma hérnia de hiato, podem ser muito graves, podem ulcerar, podemos ter sangramento e até perfuração aqui no esôfago. Essas aqui são algumas formas da gente ver. Claro que o que nós estamos vendo no estômago podem ser vistas também no esôfago, né, em função desse excesso de ácido. No estômago é um pouco mais difícil, isso é mais relacionado a situações em que ou se perde parte da proteção natural do estômago por conta de uma infecção, por exemplo, com uma bactéria extremamente especializada em viver nessa região e destruir parte dessa parede do estômago, que é a Helicobacter pylori, né? Ela está mais próxima do pyloro, mas ela faz lesões na parede do estômago. Nós podemos então ter essas lesões não só com um avermelhamento, mas um sangramento
Então, dependendo, o sangramento pode ser intenso, e esse sangramento vai acontecer porque eu não tenho apenas mais a lesão da mucosa, mas também da submucosa, onde estão os vasos sanguíneos. E se essa lesão chegar a perfurar o músculo, nós temos a úlcera perfurada. E isso é uma condição extremamente grave, porque começa a atingir outros órgãos. Esse ácido vai atingir outros órgãos. Então, nós temos que sempre pensar que, no caso de uma úlcera, seja no esôfago, seja no estômago, ou mesmo no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, ela vai ser uma condição